Os dinossauros são um grupo diverso e fascinante de répteis que dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos, desde o período Triássico até o fim do período Cretáceo. Existem inúmeras espécies diferentes, cada uma com suas próprias características e adaptações únicas. O estudo dos dinossauros é um campo em constante evolução, à medida que novas descobertas e pesquisas nos ajudam a entender melhor essas criaturas incríveis que viveram em nosso planeta no passado distante. Seja bem-vindo ao canal Filtrou. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos, e também deixe o seu like nesse vídeo. O período Mesozoico, também conhecido como a Era dos Dinossauros, é uma divisão geológica da história da Terra que ocorreu entre cerca de 252 milhões e 66 milhões de anos atrás. É subdividido em três períodos principais: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Os dinossauros se dividem em duas grandes ordens, Saurischia e Ornithischia. A ordem Saurischia inclui os dinossauros de pescoço longo, como os saurópodes, e os dinossauros carnívoros, como os terópodes, que inclui o famoso Tyrannosaurus rex. A ordem Ornithischia engloba uma variedade de dinossauros herbívoros, como o Triceratops e os Stegosaurus. Confira a seguir os maiores dinossauros que já existiram. A ordem Saurischia. Os saurópodes. Os saurópodes são um grupo de dinossauros herbívoros que pertencem à ordem dos saurísquios, caracterizados por seus pescoços e caudas longas, membros colossais e corpos maciços. Eles viveram durante o período Jurássico e Cretáceo, e são conhecidos por serem alguns dos maiores animais terrestres que já existiram. Destaque para os maiores dinossauros saurópodes que já existiram, como o Argentinosaurus, o Diplodocus e o Brachiosaurus. Argentinosaurus. Os fósseis do argentinossauro foram encontrados na Argentina, especificamente na Formação Incu, na região da Patagônia. A descoberta inicial foi feita em 1987 pelo paleontólogo argentino José Bonaparte. O argentinossauro possuía um pescoço e uma cauda extremamente longa, características típicas dos saurópodes. Seus membros superiores eram relativamente curtos em comparação com os membros posteriores. Sua coluna vertebral era composta por vértebras enormes, algumas das quais tinham mais de 1 metro de altura. O argentinossauro é considerado um dos maiores dinossauros já descobertos. Estima-se que ele poderia atingir comprimentos de até 30 a 35 metros e pesar cerca de 70 a 100 toneladas. Essas estimativas fazem dele um dos maiores animais terrestres que já existiram. Diplodocus. Os primeiros fósseis de Diplodocus foram descobertos nos Estados Unidos, na região conhecida como Formação Morrison, em 1877. Desde então, foram encontrados muitos fósseis de Diplodocus, incluindo esqueletos quase completos, o que alcançou aos paleontólogos uma compreensão mais detalhada dessas espécies. O Diplodocus era caracterizado por seu pescoço e cauda extremamente longa. O pescoço podia medir até 8 metros de comprimento, permitindo que alcançasse a vegetação mais alta. A cauda também era muito longa e flexível, auxiliando no equilíbrio e possível defesa. Era um dinossauro herbívoro, alimentando-se de plantas como samambaias, cicadáceas e coníferas. Sua boca possuía dentes adaptados para arrancar e mastigar as plantas fibrosas. Os membros posteriores do Diplodocus eram mais longos que os anteriores, o que conferia uma postura semi-ereta. Isso permite que ele se desloque sobre 4 patas e atinja velocidades moderadas para um dinossauro de seu tamanho. O Diplodocus era um dinossauro de grande porte, com um comprimento estimado entre 25 e 30 metros. Acredita-se que ele pesava cerca de 10 a 16 toneladas. Brachiosaurus. O brachiosauro é um dos dinossauros mais conhecidos e emblemáticos. Seu tamanho gigantesco e sua estrutura corporal única fascinam os entusiastas de dinossauros e ajudam os cientistas a entender melhor a diversidade e evolução desses animais pré-históricos. Os primeiros fósseis de brachiosauro foram encontrados nos Estados Unidos, na região conhecida como Formação Morrison. Desde então, foram descobertos vários fósseis e esqueletos parciais de brachiosauro, permitindo aos paleontólogos estudarem melhor sua estrutura e características. O Brachiosaurus era um dinossauro herbívoro. Sua dieta consiste principalmente de plantas, como folhas, ramos e coníferas.
Seu longo pescoço permite que ele alcance alimentos a alturas que outros dinossauros herbívoros não conseguem alcançar. O Brachiosauro tinha uma característica distintiva: suas patas dianteiras eram significativamente mais longas do que as costas. Isso fazia com que sua parte traseira fosse mais alta do que a parte traseira, conferindo-lhe uma postura inclinada. Essa estrutura permite que ele alcance folhagens mais altas em árvores. O Brachiosauro é considerado um dos maiores dinossauros que já existiram. Estima-se que ele poderia atingir um comprimento de até 25 metros e uma altura de cerca de 13 metros. Com seu pescoço e cauda longa, o Brachiosauro tinha uma aparência imponente. Os terópodes. Os terópodes são um grupo diverso de dinossauros carnívoros que viveram durante o período Triássico, Jurássico e Cretáceo. Os terópodes desempenharam um papel importante nos ecossistemas do passado, ocupando o topo da cadeia alimentar e influenciando a dinâmica das comunidades de dinossauros. O estudo dos terópodes fornece insights sobre a evolução dos dinossauros carnívoros e da diversidade desses animais fascinantes que habitaram a Terra milhões de anos atrás. Destaque para o Tyrannosaurus rex, o Spinosaurus e o Giganotosaurus. Tyrannosaurus rex. Os primeiros fósseis de T-Rex foram descobertos nos Estados Unidos em 1902. Desde então, vários esqueletos parciais e completos foram encontrados, fornecendo aos paleontólogos informações registradas sobre sua estrutura e características. É uma das figuras mais icônicas do mundo dos dinossauros, e sua aparência intimidadora e poderosa cativam a imaginação das pessoas. Seu status como um dos maiores predadores terrestres que já existiram contribuiu para sua popularidade e fascínio contínuo. O T-Rex era um dinossauro carnívoro. Sua dieta consiste principalmente de outros dinossauros e animais de grande porte. Acredita-se que ele era um caçador ativo, embora também se alimentasse de carcaças deixadas por outros predadores. Seu poderoso crânio e dentes obedientes permitiam que ele despedaçasse a carne de suas presas. Possuía membros traseiros robustos, que lhe conferiam uma grande força e eficiência. Embora seus membros anteriores fossem curtos em relação ao tamanho do corpo, eles ainda eram fortes e possuíam garras afiadas. O T-Rex era um dinossauro de grande porte. Estima-se que ele poderia atingir um comprimento de até 12 metros, uma altura de cerca de 6 metros e pesar até 9 toneladas. Ele possuía um crânio enorme, com dentes indiferentes e serrilhados, medindo até 30 centímetros de comprimento. Spinosaurus. Os primeiros fósseis de espinossauro foram encontrados no Egito, no início do século XX, pelo paleontólogo alemão Ernst Stromer. Infelizmente, esses fósseis foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, mas outros fragmentos foram descobertos posteriormente, permitindo que os observadores reconstruíssem a aparência e a anatomia do espinossauro. O espinossauro é conhecido por ser um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram. Estima-se que ele poderia atingir comprimentos de até 15 a 18 metros e pesar entre 6 e 9 toneladas. O espinossauro se destaca por uma característica única: uma série de espinhos altos e distintos em suas vértebras, formando uma espécie de vela em suas costas. O espinossauro possuía heranças que sugerem uma adaptação para um estilo de vida semi-aquático. Suas pernas traseiras eram robustas, indicando uma capacidade de locomoção tanto em terra como na água. Além disso, seu crânio alongado e cheio de dentes cônicos, semelhante a um crocodilo, sugere uma dieta baseada em peixes e outros animais aquáticos. Giganotosaurus. Os primeiros fósseis de Giganotosaurus foram descobertos na Argentina em 1993. Essa descoberta deu aos paleontólogos uma nova visão sobre os grandes carnívoros do período Cretáceo, além de fornecer informações sobre a evolução dos dinossauros terópodes. Como outros terópodes, o Giganotosaurus era um carnívoro. Sua dieta provavelmente consistia de outros dinossauros, como herbívoros saurópodes e ornitópodes, bem como outros animais que compartilham seu ambiente. Estudos indicam que o Giganotosaurus possuía uma mordida poderosa e era capaz de caçar em grupo. O Giganotosaurus é considerado um dos maiores e mais poderosos dinossauros carnívoros que já existiram. Estima-se que ele poderia atingir comprimentos de até 12 a 13 metros e pesar cerca de 6 a 8 toneladas. Ele possuía uma cabeça grande e poderosa,
com dentes triangulares serrilhados que eram adaptados para desmembrar a carne de suas presas. A Ordem Ornithischia. A Ordem Ornithischia é uma das duas principais ordens de dinossauros, juntamente com a Ordem Saurischia. Os dinossauros pertencentes à Ordem Ornithischia eram herbívoros e apresentavam várias características distintivas. Destaque para os maiores dinossauros da Ordem Ornithischia que já existiram, como o Triceratops, o Stegosaurus e o Ankylosaurus. Triceratops. O nome Triceratops se traduz em rosto de 3 chifres, referindo-se à característica mais distinta do dinossauro, um grande folho ósseo na parte de trás do crânio e 3 chifres no rosto. Fósseis de Triceratops foram encontrados na América do Norte, principalmente em regiões que agora fazem parte dos Estados Unidos e do Canadá. O Triceratops tinha uma boca parecida com um bico, com fileiras de dentes que eram usados para cortar e moer material vegetal. Tinha um corpo grande e volumoso sustentado por 4 pernas robustas. Apesar de seu tamanho maciço, o Triceratops era um dinossauro relativamente rápido e ágil, capaz de locomoção quadrúpede e bípede. Seu crânio era grande e pesado, e as 3 cristas ósseas se projetavam para trás a partir da região do pescoço. Os chifres nas laterais do crânio eram usados para defesa e exibição. Como outros ceratopsianos, acredita-se que o Triceratops tenha vivido em rebanhos e se alimentado de vegetação baixa, como samambaias e cicadáceas. O Triceratops era um dinossauro de grande porte. Estima-se que um Triceratops adulto poderia atingir um comprimento de cerca de 8 a 9 metros e uma altura de aproximadamente 3 metros até a altura do quadril. Em termos de peso, acredita-se que um Triceratops adulto poderia pesar entre 6 e 12 toneladas. Stegosaurus. Os primeiros fósseis de estegossauro foram descobertos nos Estados Unidos no final do século XIX. Desde então, foram encontrados vários esqueletos parciais e completos, o que reuniu aos paleontólogos uma visão mais detalhada sobre sua anatomia e seu modo de vida. O estegossauro era um dinossauro herbívoro que se alimentava principalmente de plantas baixas, como samambaias e cicadáceas. Sua boca possuía dentes pequenos e achatados, ideais para cortar e triturar vegetação fibrosa. O corpo do estegossauro era coberto de escamas e apresentava uma postura quadrúpede. Ele possuía um crânio pequeno em relação ao tamanho do corpo e um pescoço curto. Suas placas ósseas, chamadas de osteodermos, eram usadas para regulação térmica e possivelmente para exibição visual e defesa contra predadores. Além das placas ósseas, o estegossauro também tinha 2 estruturas de espinhos rígidos ao longo de sua cauda, conhecidas como tagomizers. Essas espinhas eram usadas para defesa contra predadores, como o Allosaurus, e provavelmente também iam desempenhar um papel na exibição intraespecífica. O estegossauro era um dinossauro de tamanho médio a grande. Estima-se que ele poderia atingir um comprimento de cerca de 9 metros e uma altura de cerca de 4 metros. Sua característica mais distinta eram as placas ósseas ao longo de seu dorso e as espinhas eretas na extremidade de sua cauda. Ankylosaurus. Os primeiros fósseis de anquilossauro foram descobertos na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos e no Canadá. Esses fósseis foram fornecidos aos paleontólogos informações sobre a anatomia e o modo de vida desses dinossauros. O anquilossauro era um dinossauro herbívoro que se alimentava de plantas baixas e folhas. Ele possuía pequenos dentes e achatados, adaptados para cortar e triturar material vegetal fibroso. O anquilossauro tinha uma estrutura corporal única projetada para defesa. Sua pele era coberta por placas ósseas chamadas osteodermos, que formavam uma espécie de armadura natural. Essas placas protegiam o anquilossauro contra predadores. Além disso, ele tinha uma grande clava óssea no final de sua cauda, chamada de clava caudal, que poderia ser usada para desferir golpes poderosos contra ameaças. O anquilossauro era um dinossauro de grande porte. Estima-se que ele poderia atingir um comprimento de até 9 metros e uma altura de cerca de 1,5 a 2 metros no ombro. Ele era caracterizado por seu corpo largo e baixo, com uma estrutura óssea robusta e uma série de placas ósseas e espigões ao longo de seu dorso e cauda. E esses são alguns dos maiores seres que viveram na Terra milhares de anos atrás. E aí, curtiu o vídeo? Deixe nos comentários sugestões de temas para os próximos vídeos.
Não esqueça de deixar o seu like e se você ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal Filtrou. Até o próximo vídeo.